A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Amém. Estamos aqui em mais uma live da Igreja Evangélica Canaã. Olha, e hoje nós temos aqui nosso querido e amado irmão Eric. Aqui o diácono Eric está aqui do nosso lado. Ele vai estar aqui participando da nossa live, não é isso? E vai ser uma bênção, meu irmão. Olha, Deus está aqui, Deus está aí com você também. Nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é um Deus de promessas, é um Deus de vida e vida com abundância. Amém? Seja abençoado com essa palavra que você vai ouvir através dessa live. Seja abençoado com o louvor que nós estaremos entoando aqui. Cante conosco. Amém? Mas antes, abra sua Bíblia. Vamos fazer a leitura de um Salmos. Está lá em Salmos, de número 42. Salmos 42. Aí eu te pergunto, né? Quantas pessoas que estão com a alma angustiada neste momento, né? Talvez esteja dentro do seu lar, dentro da sua casa, esteja passando por uma dificuldade, uma angústia, mas essa palavra aqui é uma palavra de vitória para você, de ânimo, dizendo para você o seguinte: olha, há esperança. Porque cada vez que a minha fé é provada, significa dizer que Deus está me dando uma chance de crescer mais. De falar o seguinte: olha, eu fui provado, eu passei por uma dificuldade e fui aprovado. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Em Salmos 42 diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? O salmista nesse momento aqui está passando por dificuldade e chorando, e as pessoas dizendo: aí, tá vendo? Olha aí, olha a situação que você está vivendo. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E ele continua: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? Deus fala para você: por que você está abatido? Por que você está com a alma angustiada? Por que você está com a alma abatida? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Até aí. Aleluia. Amém? Espera no Senhor, confia nele. Busque o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você buscar o Senhor, você vai encontrar. E a palavra de Deus diz também que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando também. Você está precisando e Ele está procurando. Olha que legal. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar agora nesse momento? Amém. Amém? Vamos louvar? Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar com essa canção que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida
vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glórias a Deus, aleluia. Glórias, aleluia. Graças a Louvado seja o nome do Deus. Senhor. Cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. E é pela fé que tudo foi criado. Amém. É pela fé que antes de você nascer, Deus já havia preparado este lugar aqui Amém. para nós estarmos. É tudo pela fé. Amém. Glorificado é o Senhor por esta Glória noite a Deus. maravilhosa. Amém. Amém, queridos? Glória. Somos todos bem-vindos na presença de Deus. Você é bem-vindo nessa live. Amém. O Senhor está aí te enchendo, te abençoando Amém. também, com certeza, porque nosso Deus é um Deus maravilhoso. Não há nada que possa impedir o mover dele, o agir dele. E ele é Espírito e importa que nós assim o adoremos em Espírito e em verdade. Amém, queridos? Como o pastor Marcelo já apresentou, o diácono Eric está aqui nessa noite Amém. para trazer e ministrar a palavra de Deus para os nossos corações. E eu vou nesta hora orar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigada por esse momento, pela vida do diácono Eric. Muito obrigado por cada um que está aqui, Senhor, trabalhando para essa live estar no ar. Senhor, obrigada por tudo, pelo seu tempo que o Senhor nos concede, pela tua graça. Eu abençoo cada um, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo o teu filho em nome de Jesus. Que ele esteja recebendo de ti aquela unção especial para este tempo, para este momento, para abençoar a tua igreja, para abençoar o teu povo. E o teu nome seja honrado e glorificado, desde agora e para sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Meu irmão, Amém. esteja à vontade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? A paz do Senhor a todos. É muito bom estar aqui. Amém. Com temor e tremor, né? Amém. Porque estamos aqui para ser instrumentos do Senhor. Amém. E eu creio, né, que isto, né, que estamos fazendo é um instrumento, é algo que vai abençoar muitas vidas e ao longo de muito tempo, né? Eu estava conversando com a pastora Gilma, né? Há poucos dias eu estava vendo um vídeo do pastor Mozart há 4 anos atrás pregando na Canaã. Então, como é importante, né, essas lives, esses vídeos, porque isso vai abençoar ao longo de muitos tempos, muitas pessoas serão abençoadas. Então, que você esteja orando, que você esteja aí, né, não deixe de curtir, de compartilhar, porque isso ajuda a divulgar, né, e abençoar. E você vai se tornar, né, um pregador da palavra, né, divulgando, compartilhando a palavra. Amém? Amém. Então, vamos trazer hoje, né, uma palavra que, né, como eu falei com a pastora Gilma, eu vou falar sobre fé. E tremendo, ontem a live falou sobre fé também, mas nós vamos falar sobre fé em outro tema. E assim a palavra de Deus se renova, né, a cada manhã. É verdade. E ela está se renovando aqui. Eu glorifico ao Senhor. Vamos falar sobre fé requer visão espiritual. Amém? Na concordância de Strong,
define fé como certeza, convicção, persuasão ou confiança em Deus. Mas o que é fé? Né? Na palavra de Deus, a definição de fé, para mim, está em Hebreus 11:1. Vou pedir à pastora que esteja lendo, né? Enquanto ela está vendo aqui, você também procura aí. É só o 11:1. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Isto é fé. Amém? Então, a fé é a certeza das coisas que não se vêem, né? E a certeza, a convicção, né, pastor? É. Daquilo que se espera. Em todo o Hebreus 11, né, ele fala sobre fé. É tremendo, né? Todo o capítulo 11 do livro de Hebreus, você vê aí, né, dá uma lidazinha, que é muito bom. Ele fala sobre fé, narra sobre fé. Mas esse versículo 1, ele me chama muita atenção, né? Ele explica completamente sobre a fé para a gente. Mas eu queria trazer um personagem na Bíblia, né, que para mim ele assim foi um cara de muita fé, que é Noé. Né? O Noé, ele é um exemplo de fé para todos nós, né, pastor? Amém. É verdade. Noé, ele foi chamado para uma missão a qual ele não tinha talento algum para aquilo ali. Né? Um cara que era agricultor ser chamado para construir uma arca. É mesmo. Né, pastor? Verdade. Então, assim, Noé teve um chamado, né? Algo assim tremendo, fantástico na vida dele. E muitas das vezes a gente recebe esse chamado, né? Um chamado para fazer algo na obra do Senhor, e que nós achamos que não estamos preparados para aquilo ali, nós não temos condições de fazer aquilo ali. Mas o Senhor, Ele quando chama, Ele capacita. É verdade. Se o Senhor tem te chamado para fazer, Ele vai te capacitar para fazer. Amém? Então, Noé, ele achou graça aos olhos de Deus. Né? Noé era um homem justo e bom, e ele andava com Deus. Em Gênesis 7:1, diz: depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Né? Pela fé, Noé e toda a sua família foi salva. Noé não alcançou somente a salvação para ele alcançou a salvação para toda a sua família. Amém. Toda, né? Então, assim, obediência, né? Fé gerou bons frutos na vida de Noé. O que nós podemos trazer para nós, né? Que nós, tendo fé na palavra de Deus, obedecendo aquilo que Ele está nos direcionando a fazer, vai trazer bons frutos, vai trazer boas coisas para nós e para aqueles, né, que estão conosco, a nossa família. Amém? Então, a sua fé, ela não pode estar firmada somente naquilo que você vê, muito menos só naquilo que você ouve. A sua fé tem que estar firmada na palavra de Deus. Amém. Amém? Aleluia. A sua fé tem que estar firmada na palavra de Deus. Aleluia. Vamos ler em Gênesis 6:13. Pastora Juma, quer ler, pastora Juma? Gênesis 6, 13, 14. 13 ou 14. Aleluia. Gênesis 6, 13 e 14 diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Aleluia. Desta maneira farás, né? Então o Senhor deu a ordenança dele. Amém? O poder. Amém. Então, a fé de Noé, né, estava firmada na palavra de Deus. Por isso, ele confiava e obedecia. Amém? Obediência é entrega, é renúncia. Muitas das vezes, né, não é fácil. É difícil você obedecer
né? Noé recebeu uma tarefa muito difícil. Ele tinha que construir um barco, né? Uma arca de 120 metros. Era algo muito grande. E um cara que nunca tinha construído nada, nem um barco de pesca. Principalmente naquela época, né, que não havia ferramentas que nós temos hoje, né, para facilitar o trabalho. Você imagina Noé com que ferramenta para construir aquela arca daquele tamanho, né? Desculpa, queridos, eu era para ter desligado e não desliguei. O pastor não pode desligar para mim atrás. Então, assim, a fé de Noé, ela nos traz, né, um grande ensinamento, né, porque a obediência, né, naquilo que você entra em desafio, né, é muito difícil. Noé, ele tinha que fazer algo que para ele era um desafio muito grande. Gênesis 7:5 fala assim: fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Ou seja, Noé não discutiu, Noé não questionou, Noé obedeceu. Noé foi lá e começou a colocar em prática. Mas foi fácil? Foi fácil, pastor Marcelo? Não. Foi. De Foi jeito fácil. nenhum. Queridos, eu estava esses dias com meu cunhado contando metragem de um terreno, e aí ele mediu 12 passos, né, para contar lá 12 metros. Então, assim, cada passo quase bem largo é 1 metro. Imagine você contar 120 grandes passos, né? 120 passos para contar 120 metros de uma arca. E imagina outra dificuldade de Noé, chegar em casa e falar para sua família que ele ia construir uma arca, porque ia vir um dilúvio, né, e todos iriam morrer, né, e ele e a sua família seriam salvos se ele obedecesse ao Senhor. Então, ele deve ter encontrado críticas em casa, ele deve ter encontrado críticas entre a sua família, e era o tempo todo, tanto dentro de casa como na rua, né? Noé era alvo de zombaria, Noé, ele era chamado de louco, né? Passava por humilhação, era desacreditado e ainda tinha um problema em casa. Então, assim, quando nós lemos a história de Noé, se nós tentarmos entrar assim na situação dele, a gente vê o quão difícil foi para chegar até onde ele chegou, né? E Noé se manteve firme, se manteve focado. Será que as dificuldades do seu chamado, né, da sua caminhada, tem te tirado do foco? Você tem se mantido, né, procurado se manter na direção, dentro daquilo que o Senhor te chamou para fazer? Ou as circunstâncias têm te desviado? Né? Noé levou 120 anos para construir. Eu fiquei até fazendo um cálculo, eu falei, caramba, ele praticamente levou 1 ano para construir cada metro, né? Na base. 120 metros, ele levou 120 anos, ele levou cada ano ele construiu 1 metro. Então era muita barreira que ele devia encarar, era muita situação. Eu acredito que devia muito momento que ele deve ter sentado naquela armadeira e chorado, entendeu? E falado com o Senhor, o que o Senhor está querendo de mim? Porque a caminhada com Cristo é muito difícil. A caminhada com Cristo exige muito de você. Verdade. Não é? Muitas das vezes você vai ser taxado como louco, né? Que você não está seguindo a voz de Deus, a direção de Deus. Vão querer passar para você a qualquer custo e tirar do foco. Mas se mantenha no foco, se mantenha na direção, se mantenha firme. Porque o Senhor tem plano, o Senhor tem um propósito na sua vida. Né? E se você se manter, você vai alcançar de Deus aquilo que Ele tem para você. Amém? A fé de Noé, ela tem 2 pontos que me chamam muito a atenção, né? São elas: a dificuldade em fazer o que não tinha habilidades, né? Conforme eu falei, ele levou 120 anos para construir a arca. Noé não tinha habilidades para construir. Eu acredito que isso era algo que ele tinha dificuldade na caminhada dele, de construir ou de fazer coisas que ele não sabia fazer. Então, Deus, quando te chama para fazer algo, Ele está te preparando, né? E Ele vai trabalhar em você aquilo que você tem dificuldade.
aquilo que Noé tinha dificuldade era a área que Deus trabalhava nele. Então, eu vejo que Noé, ele estava sendo trabalhado pelo Senhor, né? Trabalhado por Deus para fazer aquilo a qual o Senhor chamara, mas Deus primeiro tinha que trabalhar no interior de Noé. As dificuldades que ele tinha, Deus estava trabalhando. Para quê? Para que ele se tornasse mais dependente de Deus. Outro ponto é lidar com críticas. Como Noé era criticado, conforme eu falei, em casa, na rua. Eu acredito que os seus filhos eram alvo de zombaria dos outros. Olha lá vem o filho do maluco, né? A esposa de Noé. Vai chover, ele disse que vai chover. Não é? E passavam lá e viu o cara construindo aquele barco gigante lá em cima do deserto, morro. num lugar árido, né? Não é? É verdade. Poxa, você tá louco, rapaz. Vai vir água, que água é essa que vai chegar até aqui? Não Que sabe que chuva! chuva é essa? E o tempo todo não é escarnecido, não é humilhado, e a família, né, talvez pressionando ele, o que é isso, o que você está fazendo? Então, é muito difícil. Mas Noé, ele tinha que ser trabalhado nessa área. Talvez Noé fosse um cara que tinha dificuldade em lidar com críticas. Como você tem se lidado com as críticas? É muito bom receber elogios, é muito bom, né, receber afago, mas quando a gente é criticado, não é bom. A gente é confrontado. Então Noé, ele estava sendo confrontado com o eu dele. Muitas vezes o inimigo usa pessoas para criticar, para que a gente não avance. Não é isso? É verdade. O Noé, ele tinha uma intimidade com Deus, ouvia a voz de Deus, ele não sabia como ia pegar aquela madeira enorme e ia colocá-la na base, mas aí ele ouvia a voz de Deus. O Senhor ensina, né? É e ele não parou com as críticas, ele avançou, como você falou. Não é? É verdade. Amém. Então, aquilo que Deus te chamou para fazer é para transformar você dentro do projeto. Né? Então, Deus está trabalhando em você através do teu chamado. Ele vai te transformar dentro desse processo, né? Dentro do processo que você está tratando, que você está trabalhando para Deus. Deus está trabalhando em você, está transformando você dentro das suas lutas, das suas dificuldades. Noé, ele não era marceneiro, Noé não era arquiteto. Deus dá a Noé um projeto, mas não é qualquer projeto, né? É um mega projeto, né? Para um cara que, né, conforme eu falei, nunca tinha construído nenhum barco de pesca. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Aleluia. E é essa graça que o transformou em um grande arquiteto e no maior marceneiro das galáxias. Amém? Então, né, Noé achou graça aos olhos do Senhor e o Senhor transformou Noé, né? Amém. E o mais incrível, a Bíblia ela é fiel, né? E o escritor de Hebreus fala aqui sobre os homens de fé e cita um dos homens que ele cita é Noé. Diz no versículo 7 do capítulo 11: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O nome de Noé, anos depois, ficou registrado aqui na Bíblia Sagrada como um homem de fé, um homem que alcançou pela fé aquilo que Deus tinha, né, preparado para ele e para a humanidade. Aleluia. Para a igreja, que também está registrado aqui, né? Glória a Deus. Verdade. Então isso nos mostra, como diz a palavra, né, que Deus, ele não escolhe os capacitados, mas capacita Os chamados. os escolhidos, os chamados. Amém? Você não precisa se preocupar porque Deus te chamou para uma obra a qual você talvez não tenha habilidades nessa área, porque Deus, ele vai te capacitar, né, para fazer essa obra a qual ele te chamou. É verdade. O Senhor capacita. Assim ele capacitou Noé, Noé conseguiu construir aquele fazer mega a arca. projeto. É. Amém? É verdade. Noé levou 120 anos e Deus esperou. Por que Deus esperou? Eu acredito que Deus estava
construindo em Noé alguém totalmente dependente dele. Amém. Amém? Glória a Deus. Em Gênesis 9, 12 ao 17, fala assim: disse Deus: este é o sinal da aliança que firmo convosco e com toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. Meu arco coloquei nas nuvens, ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da aliança firmada entre mim e vós, e toda a alma vivente, e toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, e toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que firmei entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Amém? Então Noé perseverou, ficou firme, viu-se cumprir a palavra de Deus e que fez uma aliança com ele. Deus fez uma aliança com Noé e Deus cumpriu. Amém? Noé e toda a sua família foram salvos. Amém. Glória a Deus. Noé falava para aquele povo que tudo iria acabar, que ele se arrependesse, mas o coração do homem estava no mundo. O homem não queria se arrepender, né? Hoje nós como igrejas falamos para você, né, que tudo vai acabar. Né? Jesus vai voltar para buscar os seus. Jesus está voltando. E o seu coração, né? Onde ele está? O seu coração, ele está no céu, o seu tesouro, né, está no céu. Amém. Ou onde a traça e a ferrugem consome. Glória a Deus. Né? Pensa nisso, que você, né, não deixe para amanhã, porque ontem o pastor Mozart falou isso, o amanhã ele não existe. Porque o amanhã, quando chegar, se ele chegar, ele é um presente de Deus para você. Então, aproveita o hoje. Deus está te dando oportunidade no hoje. Assim como aquele povo não creu lá em Noé, né, e veio o dilúvio e não deu tempo, porque a arca se fechou, a porta, e eles não puderam entrar. Hoje você está tendo a oportunidade, porque o Senhor tem te dado a oportunidade. É o hoje, é no hoje. Hoje é o dia, é a hora de você se arrepender e de vir para o Senhor e voltar para os seus caminhos. Você que está desviado, volta para o caminho do Senhor. Amém? Você que não conhece a Cristo, é tempo de aceitar o Senhor nesta noite. Você vai ter esse tempo. O pastor Marcelo vai falar agora, vai orar por você agora. Mas não perca essa oportunidade. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. Amém? Feche os olhos. Aleluia. Antes do pastor orar, eu vou Amém, Jesus. mais uma vez bater nessa tecla maravilhosa, né, que gera salvação. O povo daquela época, ele via e ouvia as batidas dos martelos de Noé fazendo a arca. Mas eles comiam, bebiam, davam-se casamento, eles não estavam nem aí, ele não queria saber do Noé. Noé pregava mansamente, poderosamente a palavra de Deus. A palavra foi pregada, mas o povo não ouvia. Amém. E hoje, no contexto do ano 2020 que estamos vivendo, Meu Deus, a igreja do Senhor, que a arca está aqui, os servos de Deus, em todos os bairros, em toda a cidade, existem servos de Deus pregando e anunciando a salvação que é em Cristo Jesus. oh Deus. E este é o tempo aprazível do Senhor, é o tempo que Deus nos dá para que a gente venha aceitar a Senhor Jesus como nosso Senhor, porque não tem como entrar no céu a não ser por outro caminho. Entre o céu e o inferno há um abismo. Quem está no inferno não pode ir para o céu. Não adianta a missa de sétimo dia, não adianta a intercessão. Nós intercedemos e oramos quando estamos aqui vivos, por aquele que está vivo, porque depois que sair desse corpo aqui, não tem como mais orar pela pessoa. Enquanto ela está nesse tempo vivendo nesse corpo que você está aí, você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida. O pastor Mozart teve internado ali no Azevedo Lima
O ano 2017 quase todo, parte do 2018. E ali nós pregamos o Evangelho para muitas pessoas e muitos aceitaram Jesus na última hora, graças a Deus. Mas tem um que eu sempre me lembro dele, seu José. Um homem inteligente, sofreu um acidente de moto na frente da casa dele e ele estava lá todo quebrado. E a esposa dele, peguei amizade com ela, uma pessoa distinta. Ela era da área médica também, creio que aposentada na época. E ela passava para mim as coisas que estavam acontecendo. Olha, ele está assim, ele está dessa situação, os órgãos internos foram afetados, mas ele é aquele homem, sabe, inteligente. Eu falei, meu Deus, esta é a oportunidade, é uma alma eterna, meu Senhor. E aí nós começamos a falar de Jesus para ele. E ele então, eu estou entendendo, Jesus, eu sei quem é Jesus, eu sei. Então, mas para você morar no céu, para eu morar no céu, eu tenho que confessar publicamente que eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. O Senhor aceita, o Espírito Santo foi nos conduzindo e nós fomos apresentando para ele o plano da salvação naquele quarto com 6 pessoas, né? 6 pessoas ali. Não, né? 8 pessoas naquela enfermaria. E aí então, falando para ele é uma pessoa inteligente, raciocinava, pensava, perguntava, porque ele conhecia Jesus desde que nasceu, né? De ouvir falar. Mas ele ainda não tinha aceitado que Jesus pagou o preço para que ele pudesse morar no céu. Amém. Isso é aceitar Jesus e virar um evangélico, virar o servo de Deus, né? E aquele homem muito inteligente, Deus me deu uma sabedoria também incrível. Eu falei, é como o Senhor deixou para o senhor José, uma grande herança. É como se fosse isso. Um parente deixou uma grande herança para o senhor, mas o senhor tem que ir no cartório para assinar, eu recebo esta herança. Assim Deus fez. Ele deixou o céu como herança para nós, mas nós temos que ir no cartório espiritual, confessando publicamente, dizendo, eu recebo Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para me salvar, e eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. E ele falou assim, eu quero agora ir no cartório para receber a herança do Senhor Jesus. Aquilo me impactou, me deu uma força, uma coragem. Falei, Jesus, glórias a Deus. Oramos, pastor ali na cama intercedendo. E aí eu fiz a oração com ele, fizemos oração com ele, ele confessou Jesus Cristo. Ele queria sair e com tudo que eu orava ele ficava amém, amém, eu aceito, eu recebo. E ali aquele homem aceitou Jesus. E dias depois ele desceu para o CTI e logo faleceu. Eu peguei o telefone da esposa, a Suelene, né? E ela então ficou me falando tudo que tinha acontecido. Mas eu creio pela fé que as palavras do Senhor José ficaram registradas diante de Deus como memorial eterno. Eu um dia vou ver o Senhor José no céu. Não deu tempo dele passar pelo batismo nas águas, mas o Senhor José está no céu. Em nome de Jesus. Foi muito forte, ele entendeu. E a única coisa que liberta o homem da escravidão é a verdade. A verdade libertou aquele homem, porque ele entendeu. Ele falou, eu quero. E quando eu sair daqui eu vou me batizar. Amém. Foi uma coisa impactante, irmãos. Foi lindo, maravilhoso. Ai, valeu a pena, eu nunca me esqueço disso. E ele faleceu. Então hoje nós estamos aí pregando o Evangelho. Amém. E é necessário isso, que você entenda que você estava na mão do diabo e o Senhor Jesus já pagou o preço do resgate, do seu resgate. Amém. E você é livre. Basta confessar, eu aceito Jesus como meu Senhor. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, meu Deus, e me conduza a partir de agora. Glórias a Deus. E você vai passar a ser a arca, o templo do Senhor. Deus vai ficar dentro de você e vai te conduzir. Isso é aceitar Jesus. Glória a Deus. Não dói,
Pelo contrário, tira a dor, tira o pecado e nos coloca pisando em local celestial. Eu te abençoo em nome de Jesus e vamos orar. Pastor Marcelo, nesta noite, Amém. eu sei que Deus está fazendo uma grande e poderosa obra, não só aqui, aleluia. mas aí onde você está. Ei, eu quero que essa bênção se estenda por toda a face da terra, Glória a Deus. em nome Amém. de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Meu Glória Deus, a meu Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite, meu Pai. Aleluia. Receba, meu Pai, a nossa oração neste momento, Sim, meu Pai. Jesus. Meu Pai, alcance as vidas que estão nos assistindo através dessa live. Meu Pai, transforme, meu Pai. Meu Pai, venha trazer consolo, meu Pai, venha trazer esperança, Jesus. Meu Pai, venha encher nosso coração de fé e de amor pelas pessoas, pelo nosso próximo. Meu Pai, venha transformar a nossa vida de dentro para fora. Nós não queremos mais ser os mesmos. Nós queremos confiar em Ti e termos a certeza que no Senhor está a nossa salvação. É verdade. Em nome santo de Jesus nós te louvamos, meu Pai, nesta noite. Glórias a Deus. Espírito Santo. Obrigada, Aleluia. Jesus. Porque tua obra é fantástica, seja ela o é nome do maravilhosa. Senhor. Obra salvadora. Vamos louvar? Oh, aleluia. Vamos louvar a Deus por isso. Oh, Minha glória. fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Oh, aleluia! Haja o que houver, sempre será Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Pablo passou para mim aqui a relação das pessoas que estão nos acompanhando. A Isabela, a Viviane, Daniele Fiore, Macário. Oi? O Pablo está falando aqui, Isabela Michel, para falar o nome completo. Isabela Michel, Viviane Gama, Daniele Fiore, Macário Soares. Não é isso? Verdade. A produção está trabalhando, né, enquanto a gente está aqui. O Pablo, a Aline, Gilmar Nunes, Fátima, Câmara Florindo, José Manuel Vargas, Ângela, Júlia Fiore, Verônica, Laila, Ana Carla Batista Moreira, Lívia Dias, Cristiano Sampaio Lemos, Wagner Fernandes, Dalva Gregório. Aleluia. Amém? Aí. Glória a Deus. Você que também está aí nos vendo e nos ouvindo, nós te abençoamos em nome de Jesus, que cada ouvinte, cada um que está nos vendo e que vai nos ver após, né? Alguns poderão ver a live depois, sejam abençoados com as bênçãos do Glórias Senhor, a Deus. em nome de Jesus. Amém. E quando, né, voltarmos, né, nós vamos estar voltando aí o Casados para Sempre. Isso. Amém. Glória. Aleluia. Nós só estamos esperando, né, passar essa Glória a pandemia Deus.
E em nome de Jesus, o trabalho né, do Casados para Sempre vai né, começar todo vapor aqui na Canaã. Amém? Você que é casado, participe desse curso Casados para Sempre. É um curso maravilhoso para quem é casado. Tá bom? Amém. Depois aí você dá o seu nomezinho e a gente vai formar uma turma do Casados para Sempre. Verdade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode dar bênção pra história. Amém? Vamos orar para encerrar? Meu Deus e Pai, muito obrigado, Aleluia. Senhor, pela tua mensagem que foi ministrada através da vida, meu Pai, do teu servo, do teu filho Eric. Meu Pai, abençoa Eric e a sua família abundantemente. Meu Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça que há no nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas para todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. E a igreja diga: Amém. Glória a Deus. Aleluia.